Vamos passar então agora para o nosso último convidado. Ano passado a gente inovou aqui, né, no evento, no 24 Hours of Chaos. A gente fez uma edição ao vivo do podcast mais limpinho da internet, o Raymaster Talk, com o Thiago Porto. Aliás, Thiago, é um abração. Nesse ano a gente trouxe para conversar um pequeno monstro mundial, que é o senhor Paulo Garcia, né, diretor de criação, diretor da Zombie, né, do Zombie Studio, que é uma produtora de animação aqui em São Paulo, no Brasil, com experiência em entregar animações de filmes que a gente chama de classe mundial para o mercado publicitário. Depois de 14 anos trabalhando como diretor de arte para algumas das maiores agências e grupos, incluindo o YR, né, o YNR, Léo Burnet, Macan. Em 2012 ele fundou a Zombie, onde ganhou mais de 400 prêmios, 36 leões em Cannes. A gente nem comprou, viu? Ainda bem que a gente não compra o prêmio, cara, porque eu vou te falar que daria pra fundar duas empresas, né? Tô quase caindo aqui da cadeira com esses números, pelo amor de Deus. O Paulo também dirigiu e produziu videoclipes para Mob, Gorillaz, Vintage Culture. Foi presidente do júri de D&AD, do Festival de Cannes, né, Leão de Cannes, na categoria de Animation Craft, e julgou outros prêmios internacionais de animação ao longo dos anos. A gente vai começar aqui mostrando um pouquinho do trabalho dele antes da gente começar a conversar. Se liga só. Mano do céu, eu tô passando mal aqui. Recomponha-se lá, recomponha-se. Bicho, eu passo mal também quando eu vejo o Rio, porque eu lembro de todo o trabalho que a gente tem pra colocar esse celular, meu. Imagina. Viu, bicho? Nossa senhora, cara. Meu Deus, mas olha, gente, que... Velho, eu juro por Deus, eu tô assim... Eu tava assim, ó. Enquanto eu tava passando aqui. Cacilda! Não, parabéns. Nível global, aí. Maravilhoso. Obrigado, meu querido. Eu vejo o trabalho desses caras aí, eu fico nervoso aqui, falando, caramba, eu piorei, eu fiquei velho e piorei, esse cara melhoraram. Cara, então, velho, deixa eu te perguntar, vamos começar essa conversa aqui, a gente, assim, né, obviamente, tá todo mundo passando mal aqui, eu tenho certeza que o pessoal tá assistindo também, mas quando a gente começou, que eu falei aqui dos 784 bilhões de prêmios que vocês ganharam e tal, eu queria entender uma coisa. O pessoal estava comentando aqui no chat que fala, nossa, no Brasil tem muita coisa bacana de propaganda, né, de advertisement, nossa, coisas diversas, coisas interessantes e tal. Como é que funcionou para vocês, para a Zombie, se inserir nesse mercado mundial? Vocês acham que, sei lá, o Brasil já tinha uma fama que ajuda nisso? O cara fala, pô, uma agência brasileira, estúdio brasileiro, acho que, pô, é legal, vamos lá? Ou vocês tiveram que cavar isso na unha mesmo?
Cara, eu acho que assim, o Brasil teve aí, né, um histórico de produtoras que vinham fazendo um bom trabalho já, mostrando o trabalho lá fora e tudo mais. Acho que o mercado de CG do Brasil, ele sempre foi um mercado muito forte, né? Principalmente o de propaganda brasileiro já era muito forte. O Brasil é tido como uma potência aí no mercado de propaganda. O que aconteceu no nosso caso é aquela, assim, eu posso falar que foi um acerto meio estranho, porque a gente a gente nunca faz nada visando o prêmio, né? A gente realmente, quando eu saí, montei o estúdio, acho que isso foi em 2011, tinha uma boa experiência em agências e tudo mais, estava meio perdido ainda no que seria, né? Essa questão da Zombie, que identidade que a gente vai fazer, qual o caminho que a gente vai tomar, porque tem, quando você vai falar de um estúdio de publicidade, ele pode trabalhar em diversos segmentos. Pode estar fazendo carro, produto, a gente viu aqui vários portfólios, o Andrezão também é um cara que tem um portfólio super extenso, que mistura com desde personagem, com todos esses assets aí diferentes, né? Mas a gente acho que teve uma confluência de ter bons profissionais no start do estúdio, que tinham uma mão muito voltada para personagem. Então, quando a gente começou essa brincadeira do personagem, de ver que a gente tinha essa facilidade, a gente fez uma série de campanhas muito legais no início de print, né? Porque foi como, acho que a porta de entrada, né? Acho que entrar fazendo animação não estava nem no nosso horizonte ainda isso, né? A gente realmente tinha pensado nas campanhas impressas. E aí a gente conseguiu fazer algumas campanhas com personagens. A gente fez uma pra Chess, que eu lembro que foi uma das que rodou o mundo inteiro. Os caras adoraram os personagens. Tinha uma história engraçada por trás dessa campanha. E aí eu acho que o prêmio, né, obviamente isso acaba premiando, né? Então o pessoal gostou muito do craft, gostou muito da execução, da forma como foi feita, e aí começou a ter esses contatos, né, lá de fora. Então eles foram se tornando mais frequentes à medida que a gente ia fazendo mais campanhas legais, premiando mais contatos, até que chegou um momento em que realmente hoje a gente sente que está estabelecido, né? Agora, a gente tem essa... É impressionante, eu acho que, cara, mais de 70% dos projetos que rodam dentro do estúdio são gringos, né? Hoje em dia. Então, o que pra gente é uma baita de uma honra, né? Um prazer estar concorrendo com essa galera lá fora. Não é um mercado fácil, né? Mas acho que foi por aí, entendeu? Que a gente fez essa inserção. A gente é óbvio que pegou um pouco dessa coisa do que a publicidade já era forte lá fora, a gente já tinha alguns estudos que a gente já faziam, mas eu acho que é muito em decorrência do prêmio em si, que foi um atrás do outro, foi dando esse nome em evidência, cara. E me fala uma coisa, agora vocês têm uma pressão do tipo, pô, ganhamos esse ano, por exemplo, quando a gente começou a conversar, né, para ver a sua participação aqui, você tava lá, né? Foi, Sim. tipo, acho que na semana do festival, né, que a gente falou. Exato. Né, tanto é que você falou, cara, tá meio louco aqui, não vou conseguir te responder agora, tal. Mas quando volta, né, voltou para São Paulo, tá aí no estúdio e tal, rola galera, e aí? Ano que vem, como é que vai ser? Vamos ficar de boa ou nós vamos tentar bater? Como é que é? Eu acho que é meio complicado, cara, porque na verdade, quando a gente volta, né, que a gente está de volta aqui pro estúdio, eu falo que zerou a patente. Isso que a gente faz, a questão do prêmio, dura 15 minutos, né? Você estoura uma champanhe, comemora com todo mundo, tudo certo, amanhã ninguém lembra mais nada. Então você tem que recomeçar o processo todo de novo. A gente não procura, a gente não tem procurado. Acho que no começo a gente teve uma pressão maior nossa, né, entre nós, assim, tentamos ganhar prêmio para a gente conseguir fazer o nome da empresa. Hoje não, hoje a gente, na verdade, eu acho que o prêmio já virou consequência dos trabalhos que a gente tem executado. Então, por sorte, a gente tem pego bons roteiros, bons projetos, a gente é muito seletivo, escolhe mesmo os projetos que a gente acredita que a gente vai conseguir desenvolver um craft ou um storytelling ou algo que vá ser muito legal, entendeu? Então eu não vou falar que o prêmio, que a gente não fica com essa vontadezinha de ganhar de novo, né? Como você viu, a gente estava lá, né, nesse ano, foi um ano bom, tínhamos ganhado, não. Mas também eu não quero mais botar essa pressão essa questão muito grande, assim, de que é pelo prêmio. Eu acho que é pelo trabalho, entendeu? E aí, e como é que funciona para vocês na equipe? Porque assim, a tua equipe basicamente está aqui em São Paulo, né? Isso. Ou vocês trabalham com galera de fora que Trabalha faz com galera remoto? de fora também. E como, a gente trabalha assim, com galera de fora.
E qual que é o critério? Tipo, você fala assim, pô, eu preciso ter, sei lá, os animadores têm que estar aqui, ou o pessoal de... Como é que se organiza isso dentro de um estúdio? Porque o mundo mudou, né, com pandemia, Sim. aquela coisa toda. A gente reaprendeu a trabalhar, né? Então, como é que vocês se organizam nisso, tendo esse misto? Cara, eu acho que tem uma. Na verdade, quando a gente começou, a essência da Zombie, ela sempre foi meio híbrida, né? A gente não fez questão de ter, por exemplo, os animadores dentro do estúdio. A gente achava que já estava muito difícil. Só caiu meu fone aqui, só um segundo. É porque era muito difícil. É. Nem o fone O consegue nível da segurar. dificuldade O nível de dificuldade. é palpável a dificuldade. É pesado, né, o bagulho? A gente começou a. Cara, a gente sentiu que não necessariamente a gente poderia ter toda a parte de produção interna de uma animação ou de um projeto desse dentro do estúdio. O que a gente deu mais assim, ênfase foi em ter uma boa área de concept art, então bons profissionais, que eu acho que é onde a gente desenvolve o estúdio, o rabisco inicial do projeto, né? Onde a gente consegue colocar e criar e olhar para o projeto de uma maneira como uma pré-produção de uma maneira mais efetiva. Então, a gente sempre achou que isso é uma coisa legal de ter o pessoal junto, de ter reuniões, de ter conversas. E depois a gente manteve muito um pessoal que era o pessoal de look dev, textura, porque é o fichamento do projeto, então era uma coisa que era muito integrada. Teve uma boa galera que passou pela Zombie, tem gente que está na Zombie hoje, que tem uma mão muito boa para isso, né? E a gente acabou virando meio especialista em personagem, né? Então, a gente acabou mantendo essa galera ali dentro. Óbvio que tudo mudou, porque aí veio a pandemia, né, cara? A gente tem agora até um grande dilema. Eu passei quase 2 anos e meio construindo a sede da Zombie, né? A gente estava saindo da pandemia, eu construí, literalmente, comprei um espaço, construí um prédio, do jeito que eu queria, com janela para todo lado, para a galera ter, espaço pra caramba. Quem conheceu a Zon sabe que ela era um lugar muito pequeno antes, né? Ali acho que o Andrezão conheceu, o Vitor não sei se chegou aí lá. E aí a gente construiu um espaço super legal, cara, com até uma praça no meio do prédio. Era para receber todo mundo ali. E agora eu não consigo trazer um ser humano para dentro desse lugar. Então a gente está aprendendo a lidar com essa nova dinâmica, né? Que é a dinâmica virtual. Cara, é bacana, tem acessado profissionais em vários outros lugares do mundo. A gente está trabalhando, né? Abre-se portas, acho que se abriram para os profissionais, abre-se também para os estúdios para fazer essas contratações, mas por enquanto tem sido isso. Eu não sei se vai ser um modelo eterno, né? Mas eu sei que por enquanto eu não consigo vislumbrar a possibilidade de ter um time interno de novo, trabalhando lá. E está funcionando? Você acha que funciona melhor? Eu falei há um tempo atrás com o Délcio Gomes, né, meu irmão gêmeo, Sim. que trabalha na ILM. Eu deixei a barba para ver se eu fico diferente. E ele comentou que assim, eles tiveram um aumento, na verdade, de produtividade dentro da ILM. Sim. Por conta do home office, né? Que no começo baixou pra caramba, porque ninguém sabia o que estava fazendo. Aí, de repente, sei lá, eles passaram a 130% de produtividade. Foi assim, um negócio absurdo. Para você, você acha que esse modelo que você tem hoje funciona? Ou de repente fala, não, eu prefiro que ele seja presencial? Como é que tá para vocês aí? Cara, eu acho que na verdade, assim, em questão de produtividade, ela realmente aumentou. Eu acho que as pessoas, o fato delas poderem estarem trabalhando da onde elas quiserem, não perderem tempo se deslocando até o estúdio. A gente sabe, somente porque o estúdio era em São Paulo não é uma cidade fácil, muito trânsito, muito complicado. Então, a pessoa poder ficar em casa já e não ter que ter esse deslocamento, com certeza é um tempo que ganhou ali no dia e na paciência dela, né? Então, isso reflete no trabalho. Por outro lado, a gente sente um pouco falta, assim, a gente está tentando organizar e tem batido alguns papos lá, a gente está avaliando a situação, de, por exemplo, você ter às vezes um encontro a cada 20 dias, alguma coisa assim, só para quem está por perto se falar. Porque também a gente passa a se falar só para o computador, ele se vê no computador e sente falta de um pouco da cultura, né? Até do assunto bobo do dia a dia, às vezes, né? Porque a gente acaba ficando tão objetivo, né? Eu toco o call para falar exatamente do trabalho. A gente perdeu aquela coisa do escritório que você passava e falava, tirava um sarro da pessoa, brincava, via o que ele estava fazendo, assim. Essa coisa que eu acho que ajuda a unir, né, um time, eu sinto que a gente perdeu um pouco. Mas em questão de funcional, se está funcionando ou não, tá, cara, acho que estamos seguindo o barco, vai ter que ser assim, né?
O mundo virou outra coisa, né? Senhores, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar aqui. A gente está assim, já está começando a ficar curto o tempo, né? Porque a gente está. É duro, a gente está se divertindo, o negócio começa a ficar curto. Não tem. Mas Vamos para 48 horas ano que vem. Então, vai ser 48 Hours of Chaos. Mas, enfim. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar para o Paulo aí, antes da gente partir para o nosso encerramento? Paulo, você dirige a equipe ou você trabalha também modelando, animando? Você veio da Young, né? Cara, na verdade eu conheci o 3D, né? Eu mexi com a ferramenta, cara, o meu software de entrada foi o Cinema 4D, foi quando eu senti uma coisa muito... Nossa, eu tenho o poder de agora, se eu preciso de um layout aqui, eu preciso de uma colher, eu escolho o ângulo dela, né? Antigamente a gente ficava naquele lugar, aquela busca infinita de fotos e bases. Sim, e aí eu lembro que eu descobri o 3D como uma ferramenta, na verdade, para me ajudar na direção de arte, né? No começo da Zoom eu ainda operava, então tem peças minhas na parte de print que eu ainda colocava a mão, mexia, modelava, tal, fazia luz. Mas ao longo do tempo, bicho, você vai conhecendo outras pessoas e aí realmente você vai, cara, esse cara modela infinitamente melhor do que eu. Eu vou gastar 15 horas aqui fazendo esse negócio, eu posso estar com um olhar em outras, né? Outros momentos, outros projetos. Então, a gente começou a tentar ser mais seletivo, né? Então, hoje eu só dirijo mesmo, acho que é a parte principal. Então, eu gosto de ter muito contato com o time, então mexo na parte técnica, bato o papo com os caras também, entendo da ferramenta quando precisa. E acabo fazendo a frente do estúdio criativa, que é mais com os clientes mesmo, que é o recebimento do projeto, a parte de direção. A Zombie acabou saindo realmente de um estúdio de print para um estúdio de animação, o que demanda muito mais de um papel de diretor, assim, então que eu tenho que ficar muito mais atento com os clientes, tenho muito mais disponibilidade nas reuniões com os caras. E aí a gente montou uma base, um time que é bem gerido, que tem toda a sua estrutura, que me ajuda com esse processo a fazer o dia a dia andar, enquanto a gente está nessa outra ponta aqui, na batalha eterna com os clientes. Sim, legal, sei bem. Você sabe muito bem, né, meu amigo? Para a gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Assim, dentro desse monte de... Dentro da qualidade, eu não vou falar de prêmios e etc., mas dentro da qualidade dos vídeos, né, que a gente viu na Reel e também de todo o material que a Zombie disponibiliza, você acha que, assim, o cliente tem um papel decisivo nessa qualidade? Ele é 50%? Qual é o peso? Porque muita gente fala, a gente sabe, tanto em arquitetura, quanto em cinema, quanto também em advertisement, que às vezes o pessoal fala assim, fazer uma propaganda que não é tão bacana, o assunto não é tão bacana, que o cliente não é tão bacana, é muito difícil você fazer um negócio bom, né? Então, assim, para vocês, qual é o balanço? Tem que ser essa parceria ou vocês conseguem, de repente, até com um briefing que não tá lá essas coisas, vocês dão a mais ali? Como é que é para vocês? Cara, a gente não trabalha com briefing. Acho que esse negócio do briefing redondinho, do jeito que você vai querer, que você queria, né, que chegasse, nunca vai ter. Eu acho que o que a gente procura a gente tenta identificar projetos que são promissores, né? Então, projetos que a gente olha, que a gente sente que tem abertura para contribuir, até porque, às vezes tem todo esse lado criativo, né? De realmente entrar no projeto por causa desse nosso background de agência e tudo mais. Então, a gente entra no processo de criação da agência, a gente faz muita questão de participar das reuniões com os clientes e tudo mais, porque eu acho que são os momentos X e chave para você conseguir dar os caminhos, né, para o projeto, para você não evitar. Eu odeio aquela coisa, por exemplo, o projeto que é tocado via e-mail, por e-mail, o cliente falou, eu não sei quem é o cliente, cadê o cara? Eu preciso explicar para ele que isso não vai funcionar. Então, a gente sempre tenta buscar esse maior nível possível de comunicação, sabe? O tempo todo. Não são todos os projetos que te permitem isso, mas por isso que a gente dá uma filtrada, né? Porque isso, obviamente, vai interferir. Eu acho que, assim, você está fazendo um projeto, é um casamento ali, que às vezes dura 3 meses, 4 meses, dependendo do tamanho do filme, 10 semanas. Se você, dependendo se a comunicação for muito ruim nesse meio período, você pode esperar que a qualidade não vai chegar naquilo que você esperava, ou que você estava almejando, né, para o projeto. Por isso a gente tenta focar muito nisso. Então, sim, tem 50% do craft vem na comunicação com esse cliente e esse cliente ser parceiro seu e entender
e confiar, porque afinal, se ele vem atrás de você, se ele viu o teu portfólio, se ele acha que você tem realmente um craft que ele está procurando, eu acho que é muito importante que ele esteja aberto a escutar de você, né? Senão a gente vira um mero fornecedor, e aí, fornecedor por fornecedor, qualquer trabalho está entregue, vamos lá para a ponta do final do mês e vamos parar de falar de portfólio, entendeu? Que eu acho que não é o que a gente quer como artistas, né? O que eu faço muito questão de frisar para os artistas do estúdio, né? Porque a gente sabe o trabalho que se dá, né? O trabalho que gera você levantar um filme, cara, do zero, de pré-produção, de desenho, de arte, é um volume incrível de trabalho de muitos profissionais, né, inclusive do 3D, e que eu falo que a gente colhe esse trabalho quando o filme é um sucesso, quando sai, é o famoso, puta, minha mãe assistiu na TV, foi super empolgada, né, acho que isso é importante, né, a gente manter, né, a gente não perder de jeito nenhum. E tem uma coisa, né, Paulo, a gente acaba sendo nosso próprio cliente, né? Antes de entregar o trabalho para o cliente final, a gente, todo mundo que trabalha na área artística, assim, é o primeiro cliente, né? Você se cobra demais para depois você passar aquilo ali para frente. Eu costumo ser o meu pior cliente, eu acho que você Exato. entende isso, eu também. A gente é mais exigente com a gente, tem hora que o cliente fala, não, tá ótimo. Eu falo, não tá ótimo. Exatamente. Fica quieto que você não sabe nada, né? Se alguém te pede um teapot, você fala assim, cara, esse vai ser o melhor teapot que eu fiz na minha vida. Isso aí. Gente, muito é isso legal, aí, Paulo. gente. Cara, muito legal o papo. Obrigado pelo a convite. todos vocês por terem gasto estas 2 horas com a gente aqui. E agora chegou o momento da gente finalizar o nosso show. Nós vamos fazer o anúncio dos vencedores dos sorteios, só que vai ter que ser em inglês. Né? Faz o switch. Victor? Vamos ligar a nossa tecla SAP aqui para passar para todo mundo saber. E na sequência a gente vai passar a Reel brasileira. Eu estava pedindo, uns meses atrás, pedindo o trabalho do pessoal para a gente colocar, e a gente vai passar agora pela primeira vez, estreia a Reel brasileira dos nossos queridos clientes Chaos. Este episódio é um oferecimento de Chaos Create Your World.